a fase pré-menstrual, ela é uma fase do ciclo caracterizada pela presença intensa do nosso crítico interior. Então, esse é o momento do ciclo que começa o processo de interiorização. A gente passa por 2 momentos ali ao longo do ciclo, né? Quando a gente está saindo da fase menstrual em direção à fase ovulatória, é um momento do ciclo de expansão, que a gente está olhando para fora, né? É nesse momento mesmo do olhar para fora, do estar focada no mundo externo. E quando a gente sai da fase ovulatória e vai entrando aí na pré-menstrual em direção à menstrual, a gente entra nesse processo de contração, de interiorização, de olhar para dentro. Então, tudo aquilo que você não prestou atenção naquela outra metade do ciclo, porque você estava focada em fazer coisas, né? Em olhar para o outro, em criar parcerias, enfim, começa a chegar a sua consciência nessa fase, tá? Esse crítico, ele tem um papel muito importante na sua jornada, que é um papel de te trazer direcionamento, né? Quando a gente olha para dentro, a gente consegue identificar o que é e o que não é importante para a gente. Então, esse crítico, ele tem um papel importante na sua jornada. Você precisa estar atenta à chegada desse crítico. Agora, você precisa estar atenta apenas como uma observadora, né? E colocar um limite também nesse crítico. Isso foi algo que eu aprendi recentemente e que fez muito sentido e muita diferença aí na minha jornada, que é você colocar esse limite nesse crítico interior. Que limite é esse? O limite de que tem aqui quem você é e ao redor tem as coisas que você faz, né? Então, esse crítico, ele pode criticar qualquer coisa que estiver fora daqui, né? Uma atitude sua, de repente uma forma de fazer alguma coisa, ele pode criticar, que é para te trazer esse direcionamento, essa melhoria contínua, mas ele nunca pode criticar quem você é. E quem coloca esse limite é você mesmo, tá? Portanto, uma das principais razões aí que diminuem essa vibração na TPM é quando você se conecta com esses pensamentos negativos comuns nessa fase. Então, o problema não são os pensamentos, o problema é quando você se conecta com eles, tá? E vou te falar o seguinte: isso é uma escolha diária, né? Mais ainda quando chega a TPM, mas é uma escolha diária. Aqui, né, até comigo, assim, mesmo eu estando consciente disso há alguns anos já, tem algumas TPMs que eu me pego praticando o mesmo tipo de pensamento, que para mim um pensamento muito frequente é que eu sou sozinha para tudo, que eu não tenho apoio. E olha, o universo já me mostrou muitas vezes esse apoio através de várias formas diferentes, mas às vezes eu ainda me pego nesse tipo de pensamento durante a TPM. Então não se culpa também por isso, tá? Lembra que você está aprendendo, né? É uma nova prática, aprendendo a treinar novos pensamentos. E quanto mais você praticar, mais fácil vai ficando. Mas não se culpa quando isso acontecer, porque pode acontecer, é natural, né? Como eu falei, mesmo eu já estando consciente disso, já praticando isso com frequência, às vezes acontece e tá tudo bem, tá? Quando você se conecta com esses pensamentos, você diminui a sua vibração na TPM. Então, para de fazer isso. Para de fazer isso, para de se conectar e começa a se tornar apenas uma observadora desses pensamentos.